Graça e paz. Estamos falando sobre o Cordeiro de Deus. E hoje nós vamos olhar um pouco mais para o capítulo 12 de Êxodo e exaltar o Cordeiro de Deus, aquele que nos substituiu, nos poupou da morte, nos livrou do pecado. Por quê? Qual é a necessidade do Cordeiro? Por que um cordeiro? A explicação para o cordeiro de Êxodo 12 está no capítulo anterior, no capítulo 11, quando Deus disse a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o Egito, sobre Faraó. Depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará. A paciência de Deus com Faraó, com toda a impiedade e idolatria no Egito, havia se esgotado. A morte iria ceifar a vida de todos os primogênitos, tanto dos egípcios como dos judeus, a menos que estes últimos estivessem protegidos pelo sangue do Cordeiro. Naquela mesma noite, diz o Senhor, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Romanos diz que todos pecaram, no capítulo 3, no verso 23. E o salário do pecado é a morte. E o sangue do Cordeiro de Deus é a única esperança para o pecador nas garras da ira de Deus. 5:9 de Romanos diz que, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Essa é a necessidade do Cordeiro. Mas qual é o Cordeiro certo? O Cordeiro escolhido deveria ser sem defeito e para cada família. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês. Amados, a vida perfeita e sem pecado de Jesus fez dele o cordeiro ideal, para ser sacrificado no lugar de todo o que crê. Paulo diz que Deus tomou o pecado, ou tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O sangue do cordeiro deveria ser aplicado na porta das casas. Ele diz: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite o Senhor ia passar pelo Egito. Traria juízo sobre Faraó, sobre o Egito e sobre seus deuses. Mas o sinal na porta das casas faria com que a destruição não chegasse a essas casas, a essas famílias. Sabe, e o Senhor diz ao seu povo para obedecer essas instruções como decreto perpétuo a toda a sua descendência. Assim como o sangue só teria eficácia se estivesse nas portas das casas, a morte, o sacrifício de Jesus, só será eficaz quando pela fé nós nos aproximarmos dele. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e pela fé nós recebemos todos os benefícios conquistados por ele na cruz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, aí nós podemos participar do banquete do Cordeiro. Não devemos apenas crer,
mas participar. Eles tinham que comer. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas, vísceras. Não deixem nada sobrar, até pela manhã. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa, diz o Senhor. Porque o banquete do Cordeiro significa que nós devemos nos saciar em Jesus. Só Ele deverá matar a nossa fome e a nossa sede. Não podemos desperdiçar o Cordeiro. Devemos comê-lo sempre, prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, pressa para sair do mundo. Aqui não é o nosso lugar. Jamais devemos nos sentir confortáveis aqui. O cordeiro deve ser comido com ervas amargas, sempre, sem nos esquecer do amargo da escravidão que o pecado gerou sobre nós, da situação do cotidiano sem Deus. Além de ervas amargas, acompanha o cordeiro pão sem fermento, sem impurezas, assado às pressas. Este é o banquete. E a Páscoa, ela é um privilégio. A mesa do cordeiro, os benefícios da vida em Cristo, são apenas para aqueles que são da família de Deus e se assentam à mesa, para o povo de Deus, para aqueles que nasceram de novo e professaram sua fé pelo batismo em Jesus, porque o Senhor disse que nenhum estrangeiro poderia comê-lo. O escravo comprado poderá comer depois de circuncidado, mas o residente temporário, o trabalhador contratado não comerão. Toda a comunidade teria que celebrar, porque na Páscoa do Senhor, a ideia era circuncidar todos o sexo masculino da família, para participarem como alguém natural da terra. Não podia participar quem não fosse circuncidado. Sabe, porque o Senhor chama o seu povo para ter com Ele uma aliança. A morte de Jesus em nosso lugar nos salva com grande poder da ira, do pecado e da morte. Em Cristo, o Senhor Jesus faz cumprir em nós todas as suas promessas, libertando-nos do pecado e da morte. Essa cena do Êxodo, ela é maravilhosa. A palavra diz em Números 33 que os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao dia da Páscoa, saíram marchando de maneira desafiadora, corajosa, à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. De que lado você quer estar? Você quer seguir o cotidiano sem Deus, sob as consequências do pecado, trilhando o caminho da morte? Ou você quer ser daqueles que marcham corajosamente à vista do mundo, a caminho do céu e da vida eterna, enquanto eles, o mundo sem esperança, sepultam os seus mortos? Faça parte da grande multidão que segue a fila daqueles que caminham, lavados, remidos, restaurados, substituídos pelo Cordeiro que derramou o seu sangue no Calvário. Que Deus te abençoe. É tempo de marchar, é tempo de levantar, é tempo de viver, desfrutar daquilo que o Cordeiro nos proporcionou, a caminhada rumo ao lugar da promessa. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.